Olá, o programa Casulo está no ar. Hoje vamos falar sobre adoção. Está aqui com a gente o promotor público de Navegantes, promotor de justiça, André Braga de Araújo. Antes de falar efetivamente sobre o tema, vamos ver uma reportagem sobre a nova lei da adoção, feita pelo repórter Cristóvão Vieira. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, realizado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, 70% das crianças nos lares de adoção catarinenses têm mais de 7 anos. Além disso, 8 em cada 10 interessados em adotar preferem crianças de até 3 anos, de cor branca e sem irmãos. E para mudar essa realidade, o Congresso Nacional aprovou em 2009 uma lei que obriga os interessados em adoção a passar por um curso de preparação para novos pais. Eles mesmos, eles entram e falam do curso de uma forma, né, como se fosse uma coisa assim que vai levar tanto tempo, e quando eles saem falando muito bem, dizendo o tanto que eles aprenderam, que o curso ensinou muita coisa, né? E eles mesmos repensam a motivação da adoção. Então, ele é feito para repensar essa motivação da adoção, além de outros fatores. Eles são preparados, eles ganham um certificado do judiciário, né? E ganham também um certificado do Grupos de Estudo e Apoio à Adoção, que faz um complemento. E esse certificado é obrigatório a ser juntado dentro dos processos de inscrição para que possa ser deferida a inscrição. Os cursos também conscientizam os pais quanto à adoção de crianças com dificuldade de inclusão à sociedade. E durante o curso já teve casais que adotaram crianças maiores, né, irmãos, inclusive com deficiência, ou outros que também buscaram fora da comarca, mas através da sua inscrição para pretendentes, né? E que foi, então, assim, foi favorável para crianças que nós temos dificuldade de colocação. Estabeleceu um prazo no máximo para o abrigamento dessa criança. Então, tem 2 anos o prazo máximo estipulado para que permaneça num abrigo. Se não tiverem condições nesses 2 anos de retornar para a família, outras medidas vão ser tomadas. Então, não significa que a criança vai ficar 2 anos no abrigo, porque a cada 6 meses a situação da criança é reavaliada e da família também. Aí, se perceber que essa família não tem condições de reassumir os filhos, já se procura uma família substituta, o encaminhamento dessas crianças para diminuir ainda mais o tempo de abrigo. A lei de adoção, criada em 2009, tem como objetivo impedir que crianças e adolescentes permaneçam vários anos em abrigos, tirando a chance delas de encontrarem um lar adotivo ou retornarem para o convívio dos parentes. Promotor André, bem-vindo ao programa, né? Promotor, a gente viu na matéria aí essa nova lei da adoção. Como é que o senhor avalia os pontos positivos dessa nova lei e também os pontos que poderiam ser melhorados? A lei primeiramente, boa tarde, né? E agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. É uma questão importante que é a adoção. E também é fundamental que o Ministério Público participe desses debates, dessas discussões, para mostrar efetivamente o seu papel e o seu funcionamento em sociedade, né? Bom, enfim, a Lei 12.010 de 2009, né, é uma lei que tem muitos pontos positivos, que eu reputo importantes. Ela traz um pouco mais na prática, né, essa ideia de que a criança não pode ficar no abrigo, a criança para sempre, que o abrigo é uma instituição provisória, né? A casa é de passagem mesmo, o abrigo não é, como a gente conversou anteriormente, a casa é provisória e não é a extensão da sua residência, né? Hoje tem um dispositivo na lei que exige que após 2 anos, se a criança for obrigada a permanecer no abrigo por questões diversas, por impossibilidade de adoção, por impossibilidade de retorno ao convívio familiar, uma série de fatores, tem que ser fundamentado e justificado muito bem essa permanência, né? A ideia de se trabalhar com famílias acolhedoras, importante. E todo o trabalho que isso traz, o voluntariado, pessoas que se dispõem a trabalhar, eu tenho visto várias, inclusive temos alguns amigos que trabalham como voluntários em abrigos, e realmente fazem aquele papel com carinho e com dedicação, com desapego. Mas é isso que eu, respondendo a sua pergunta, os pontos têm que ser analisados de uma maneira jurídica. Os pontos positivos são muito bons. Pontos negativos, só o tempo dirá, efetivamente, porque, no meu ponto de vista, quando o legislador ele obra
no seu mistério, em realizar um diploma jurídico através de um processo de elaboração de leis, ele não consegue visualizar todas as consequências que vão advir na prática. Em todos os segmentos, assim, direito penal, direito ambiental, porque a lei ela não é estagnada. Isso. A lei é mutante e ela acompanha o ordenamento e a evolução social, sempre. Certo. E pelo que a gente tem visto, né, o senhor até comentava, hoje em Navegantes não tem, né, criança para ser adotada, né, praticamente. Então, o que mostra que a coisa está andando, né, vamos dizer assim. A última informação que me repassaram, embora eu não esteja na infância, hoje eu estou como promotor do crime, eu já trabalhei quase 7 anos como promotor da infância. Hoje não tem nenhuma criança para ser adotada no abrigo de Navegantes. Temos um convênio com o Itajaí e haviam 3 irmãos que já entraram em processo de adoção, segundo informações da nossa assistente social forense. Então, é uma situação que mostra aí exatamente o porquê da existência dessa lei, dessa necessidade de se manter monitorando os abrigos e que o prazo não se estenda por mais de 2 anos. Que, na verdade, às vezes a gente não consegue controlar. Passa 2 anos? Passa. Não vamos ser hipócritas. Mas são situações e situações. Se existe essa previsão, é uma ferramenta mais que o órgão público, de uma maneira geral, e o promotor, como fiscal da lei, tem, para visitar os abrigos, para monitorar o controle dessas crianças e para tomar N providências para que essas crianças sejam ou retornem ao convívio familiar, em situações que possam permitir essa situação, ou sejam acolhidas por parentes, ou famílias substitutas, ou encaminhadas para adoção, né? Certo. Ô André, em relação à questão hoje, quem está nos vendo agora, que quiser adotar uma criança, né, o que tem que passar nesse processo do curso, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, o que está melhor hoje. Essa pergunta é muito importante porque eu vivenciei na prática isso, porque eu também sou candidato à adoção. Eu e minha esposa, há um pouco mais de 1 ano, nós nos inscrevemos no cadastro de adoção, né? Participamos do curso, então é assim, é toda uma situação que está... aqui o promotor de justiça e, na sequência, o cidadão que quer participar como candidato apto a adotar uma criança, né? A ser um pai adotivo. Então, eu achei uma experiência fantástica, eu e a minha esposa. No início, eu vou ser bem sincero, eu disse, é muita... Frescura, né? É muita incomodação, são muitos documentos que tem que se correr atrás, frequência de curso, eu não tenho tempo. Então, mas quando eu senti que eu estava realmente preparado, nós nos inscrevemos e aí eu percebi que é muito importante esse curso. Antes até eu não concordava, até indicaria isso aí, apontaria como um ponto negativo nessa nova lei, que é a exigência do curso, que antes não existia, né? Mas é um ponto muito positivo, porque a gente sabe que existe uma série de passos e processos até que a ação de adoção se concretize, né? O processo propriamente dito, judicial de adoção se concretize. Existe o acompanhamento da equipe multidisciplinar, existe acompanhamento de assistente social, o estágio de convivência dentro do processo de adoção, né? Mas antes disso, antigamente existia a inscrição no cadastro, análise da vida pregressa dos candidatos, se existe envolvimento criminal, certidões negativas de antecedentes criminais, se gozam de boa saúde, uma avaliação prévia em relação aí à pessoa do candidato, um estudo social, estava inscrito lá no cadastro, que era local. Hoje é estadual, né? A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, que tem participação de juízes, promotores e outros entes públicos, aliás, outros atores sociais, como assistente social, psicólogo e tudo mais, ela vem realizando um trabalho de excelência no Estado, na minha opinião, pelo menos, né? E, então, a gente se inscreve, para responder especificamente a sua pergunta, se inscreve na comarca, através da assistente social forense, aí apresenta essa série de documentos, né? São certidões negativas, são atestados de saúde, se submete à análise de um psicólogo, pode ser municipal ou forense, no meu caso foi um psicólogo municipal, conveniado, e após a gente faz o curso. Esse curso depende da comarca o tempo de duração dele, mas no meu foi cerca de 3 semanas ou 2 semanas, mais ou menos por aí. E aí tem uma equipe forense que vem ministrar esse curso. Aqui foi muito bem preparada a equipe, gostei muito. Vem um psicólogo forense, assistente social, comissário da infância. E eu acabei dando os meus pitacos como promotor, mas como... E depois disso que a pessoa é liberada, então? Depois disso que a pessoa está liberada para entrar no cadastro e aguardar o momento de encontrar com o seu filho adotivo, que vai depender, né, vai depender do perfil da pessoa que é registrado lá no cadastro.
E hoje, assim, até falando do perfil, assim, o que vocês pediram, né? Que criança vocês querem, já que de tem... 6 meses a 4 anos. Nós não queremos recém-nascido, queremos de 6 meses a 4 anos. Por que, assim? Porque Como nós já temos filho, um filho de 5 anos, a gente... já é um companheiro, então. É um companheiro que ele vai ter... Nós já passamos por toda a etapa do processo Início, que o pai né? e mãe têm que passar, aquele processo de adaptação. amadurecimento, adaptação. Então, eu acho que nós estamos bem preparados hoje, eu considero minha família bem preparada para receber uma criança de até 4 anos com tranquilidade. E menino ou menina? Não até 4 anos, menina. Menina porque, por uma série de fatores, até estudos que nós fizemos, eu e minha esposa, nós temos lido bastante livros, Tânia Zaguri e Semitiba e por aí vai, livros de psicologia e que tratam das questões da adoção. E a gente percebeu que, notoriamente, 100% dos casais, e até como experiência própria minha de profissional que trabalhou na área, como promotor de justiça, invariavelmente vai se fazer uma diferença. Então, na nossa concepção, se nós adotarmos outro menino, a gente não vai querer fazer diferença. E já existe uma diferença natural entre o menino e a menina. Bacana, né? Uma diferença superficial, mas que, se fosse isso, de gênero natural, exatamente, que ficaria mais tranquila de se digerir, de se trabalhar e até, né, do nosso ponto de vista, de educar um casal. Né? E até porque nós já temos um menino, queremos uma menina agora, questão pessoal também, né? Tá bom. Então, André, a gente vai dar uma paradinha, o primeiro bloco já foi, é rapidinho. Então a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui dentro do programa Casulo.